Bem-vindos à série Jesus Histórico, onde eu vou trazer aqui um compilado de todas as informações que nós temos sobre Jesus. Informações históricas, arqueológicas, sobre a pessoa de Jesus e sobre a sociedade em que ele vivia, a cidade, o dia a dia. Então esse aqui é o primeiro vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, vamos tema por tema, não sei quantos vídeos vai dar no final, hein? E vamos começar falando sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Você já parou para se perguntar, será que Jesus gostava do nome dele? Você gosta do seu nome? Comenta aí para mim qual é seu nome, se você gosta. Será que Jesus gostava do nome dele? Jesus, que na verdade era Yeshua, né? Que etimologicamente significa Yahvé salva, né? Deus salva. Então, sim, era um nome de muito orgulho para um hebreu. Quem se chamava Jesus, e não eram poucos, né? O historiador Flávio Joséfo, o principal historiador dos judeus, ele vai relatar pelo menos mais 10 Yeshuas, além do nosso Yeshua. Então, assim, era um nome muito querido e muito popular, tipo o nosso João. Jesus era tipo meu xará, porque, para quem não sabe, meu nome é João Paulo Berloffa. E uma coisa interessante, que o nome Jesus aparece muito no Antigo Testamento, só que tem outra forma de falar e até outra forma de escrever, que foi alterado após o exílio babilônico, né? Depois do exílio babilônico, muita coisa mudou ali na tradição, na cultura hebraica, inclusive a língua. Um povo que era de uma língua hebraica, agora precisou aprender o aramaico para se comunicar dentro do exílio. Quando eles voltam do exílio, eles voltam falando aramaico, e o hebraico ficou apenas dentro da academia, dentro da teologia. Então os nomes foram alterados, né? E o que agora nós chamamos de Jesus, lá no Antigo Testamento era chamado de Josué. Vem com Jesus, luta em Jericó. Música ruim dos infernos, credo. E o nome de Jesus foi dado a ele, Jesus, pelo seu pai, né, José, no 8º dia de vida, que acontecia a circuncisão. Interessante que naquela cultura não havia sobrenome, né, como há hoje em dia. Então tinha que identificar, sobretudo um nome tão comum quanto Jesus, quanto o nosso João, tinha que ser identificado de alguma forma, né? Então na Palestina ali dos anos 30, a única coisa que era necessário saber de alguém era de onde ele vinha ou de quem ele era filho. Por isso Jesus era chamado de Yeshua Bar Yosef, que significa Jesus filho de José, ou Yeshua HaNotzri, que significa Jesus de Nazaré. Tipo João de Santo Cristo ou Martinho da Vila, né? Que é identificado o nome do lugar de onde a pessoa veio. E isso é muito louco, né? Porque Jesus não era conhecido como Jesus de Belém, ou Jesus da Judéia, ou Jesus filho do filósofo. Era Jesus de Nazaré, Jesus filho do Zé Pedreiro. Falando do lugar de onde ele veio, nós entramos então no nosso segundo tema aqui, que é de onde Jesus veio. Da onde que ele veio? Jogou aonde esse Jesus aí? O Jesus de Nazaré. Bom, a arqueologia tem mostrado cada vez mais a existência, de fato, histórica de Nazaré, né? Tem provas cabais da onde Nazaré ficava, né? E eu vou trazer todas as informações aqui. Segundo as escavações, Nazaré data ali pelo menos de 160 a 60 anos antes de Cristo. Então ali quando Jesus nasce, com certeza Nazaré já existia, já era um vilarejo rural e que já tinha ali talvez uns 50 anos de idade. Nazaré era um pequeno vilarejo rural que ficava longe das grandes rotas, né? Nazaré ficava nas encostas da montanha e ficava a 340 metros de altitude. Uma aldeia completamente desconhecida que provavelmente tinha ali entre 200 e 400 pessoas. Não é citada essa aldeia de Nazaré em nenhum livro sagrado do povo hebreu. E, inclusive, né, quando tem a conversa lá de Filipe e Natanael, quando há a informação de que Jesus, que seria o Cristo, viria de Nazaré, a indagação é óbvia, mas espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma aldeia construída então nas encostas da montanha,
um pouco elevado ali do nível do mar, onde as casas eram todas construídas mesmo na encosta da montanha, encostada na parede. Algumas, inclusive, era tipo caverna, era o buraco na própria montanha. Casinhas baixas e primitivas, né? De paredes escuras, totalmente escura, porque era feita de adobe ou pedra, como eu já disse. Os telhados eram confeccionados com ramos secos e argila, e o chão, claro, era chão batido de terra. E eu não sei o que você pensa, né, quando a gente fala uma casa, né, tem cômodos e tal. Inclusive na Bíblia é citado algumas casas que têm alguns cômodos, né? O próprio Jesus em algum momento vai falar assim, olha, quando vocês forem orar, entrem em vossos quartos. Bom, primeiro ali que a palavra não é quarto, né? O tameion. Depois isso eu explico para você em outro momento. Deixa até o comentário se você quer que eu explique o que significa de fato a palavra quarto que Jesus utiliza na oração. Mas quando nós estamos falando dos casebres de Nazaré, nós estamos falando de casas de basicamente um cômodo. Era um grande cômodo, ali eles comiam, ali eles dormiam todos juntos, inclusive os animais. E essas casas, elas tinham uma saída para um pátio que era compartilhado com mais 3, 4, 5 famílias, né? Então todas as casas, elas eram feitas dessa forma, que tinha um pátio compartilhado que era a área de serviço. Então ali tinha um moinho onde as mulheres utilizavam, né, para amassar os cereais. Tinha o lugar de guardar as ferramentas da agricultura. Ali onde ficava o forno, onde diariamente as mulheres assavam os pães. Que também era um lugar de convívio, era um lugar da troca. Era um lugar onde provavelmente eles ficavam ali sentados, conversando, batendo papo até a noite chegar. Ó, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, você vai amar esta obra-prima aqui, ó, Jesus, aproximação histórica do José Antônio Pagola, pela editora Vozes. Gente, na moral, todos os meus problemas foram resolvidos aqui. O cara, olha isso aqui, é uma aproximação completa, histórica de Jesus. Isso aqui é, sei lá, 70% da minha pesquisa para um conteúdo como esse, por exemplo. Entra lá na Livraria Vozes e usa o meu cupom BERLOFA30, porque aí você vai ganhar 30% de desconto. É muito legal, né, pensar nesse cotidiano, no dia a dia, na rotina de como seria a vida de Jesus, a família de Jesus. E se você parar para reparar, Jesus ele fala sobre esse cotidiano nos seus ensinamentos. Ele fala, por exemplo, onde é o melhor lugar para se colocar um candeeiro, para iluminar uma casa onde todas as paredes são escuras, como eu já expliquei. Jesus fala sobre a referência de uma mulher varrendo um chão todo pedregoso, com uma folha de palmeira para achar uma moeda perdida. Ele fala da fragilidade da casa, né? Como é fácil arrombar a casa, entrar como um ladrão e roubar tudo que tinha dentro. Inclusive, quando nós estamos falando de família, para nós que só sabemos pensar conceito de família com pai, mãe, filhinhos, né? A típica família tradicional brasileira, não pense que Jesus pensava família da forma como nós pensamos aqui. E isso nos leva diretamente ao próximo tema aqui, que é sobre família. Como era uma família, então, ali no tempo de Jesus? Primeiro que nós estamos falando de uma sociedade milenar no Oriente Médio. Se você for hoje para o Oriente Médio, você já vai ver um choque de cultura muito grande. Imagina isso com 2000 anos. Inclusive, você sabe que os homens ali tinham o direito de casar com várias mulheres, né? Que provavelmente não era o caso de nenhum dos homens que moravam em Nazaré. Porque para um homem bancar várias famílias, ele tinha que de fato bancar financeiramente. Não era assim não que ele podia sair tendo mulher. Ele tinha que comprovar que ele tinha condições de ter mais famílias, né? Então até esse direito era um direito apenas para os ricos. Tipo Tio Ali, lembra do Tio Ali? Então quando estamos falando de família para Jesus, ou a família de Jesus, nós estamos falando basicamente de todo o vilarejo, porque eles faziam tudo compartilhado. Como eu já expliquei, as casas eram compartilhadas, as áreas comuns eram compartilhadas. Então, família englobava tudo isso. Lembra aos 12 anos, quando Jesus está perdido da sua família, lá em Jerusalém,
quando eles estão viajando em uma caravana. Eles viajavam todos juntos e era tanta gente, tudo tão junto e misturado, que demorou 2 dias para perceberem que Jesus não estava entre as dezenas de crianças. Então a família de Jesus era muito além de pai, filho, irmãos, né? Estendia-se a todo o clã familiar e normalmente estava todo sob uma autoridade patriarcal. Inclusive há a citação de Jesus dizendo que família é possível de ser manipulada no sentido de pessoas entram e pessoas saem. Jesus fala, olha, família não tem a ver nem com quem está lá no meu clã em Nazaré agora. Minha família é aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus se deslocou de uma família para outra. Então Jesus nasceu e foi criado nesse ambiente de Nazaré, no meio dessa família, né? Afastado da capital, onde ele tinha que percorrer alguns quilômetros para tomar um banho de mar. Ele vivia solto, afinal era uma cultura, né? A família de Jesus não era apenas ali a Maria, o José, ele vivia solto na casa do tio, da tia, do amigo. É bicho solto, né? Bicho solto, cria de Nazaré, que não teve a oportunidade de aprender numa escola, né? Ele teve que aprender na escola da vida, aí, andando nas ruas da Galileia. E isso nos leva diretamente ao próximo tema, que é sobre educação. Jesus estudou aonde tinha escola em Nazaré. Como é que ele estudou? Isso é o próximo tema, então. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque assim que sair o próximo vídeo, você já recebe a notificação. Fechou? Dá um salve lá no meu Apoia-se, e aí você pode ser direcionado para a Comuna do Berloff, onde a gente está num grupo de WhatsApp lá batendo papo, trocando ideia, e eu te espero lá. Valeu?